Estamos começando mais um programa Doctor Entrevista. Aqui ao meu lado hoje, Pedro Leitão. Seja muito bem-vindo, Obrigado, Pedro. Vanessa. Prazer Obrigado mais uma vez. Prazer ter você aqui conosco, viu? Obrigado. Para quem não conhece, o Pedro é doutor em Ciências da Informação, com ênfase em Gestão do Conhecimento pelo FMG, é mestre em Administração e Marketing, foi secretário municipal de Educação e Planejamento, secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais, é vice-presidente da rede Docton de Ensino, que é uma rede que tem hoje 14 unidades espalhadas por Minas Gerais e Espírito Santo, e também é pré-candidato a deputado federal. Pedro, há um tempo atrás você disse que tinha receio de entrar para a política, de participar na política quando era mais novo. O que fez você mudar de ideia, né? O que realmente te preocupa e o que te atrai na política? Olha, Vanessa, muita gente me pergunta sobre isso. Muita gente me pergunta, Pedro, você já ajuda seu pai, são 14 unidades na Docton, já é muito trabalho, a educação me realiza, por que entrar na política? E eu lembro muito da minha infância. Meu pai, quando trabalhava com política, eu achava assim, a gente ficava tão sacrificado e às vezes eu tinha essa vontade de participar, mas evitava sempre. À medida que eu fui trilhando o caminho da gestão pública, à medida que eu fui sendo secretário de Educação aqui em Caratinga e pude ocupar o cargo de secretário de Agricultura, Vanessa, eu tive uma ideia exata de como a política é importante na nossa vida e de como é que as coisas e as regiões se desenvolvem e as oportunidades acontecem somente através da decisão política. E de outro lado, eu vejo assim, a minha geração é uma geração que não se envolveu tanto com política. A gente tem bons empresários, advogados, engenheiros, médicos, mas ninguém quis se envolver com política. E eu acho que está na hora da gente fazer uma renovação. Não é possível mais a gente ligar a televisão e ver esses escândalos de corrupção sem parar, a falta de decisão, a falta de autoridade, a falta de representação. Isso foi mexendo comigo e eu tive essa vontade, quase como uma vocação, uma vontade que vem de dentro, de participar, de fazer mais pela região, de poder contribuir. E o que a família falou quando você resolveu, olha, agora eu vou ser mesmo, vou trilhar esse caminho? Tem opiniões diversas, né? Meu pai é um grande incentivador, sempre foi um grande incentivador de todos os filhos nos seus projetos. Quando ele sentiu que realmente era um projeto meu, um projeto que eu queria fazer, que eu estava feliz em fazer isso, ele me deu muita força. A minha mãe também, tive a bênção dela para que eu pudesse trilhar esse caminho, mesmo sabendo que é muito sacrifício e que tem muitas dificuldades. A Júlia, minha filha, já ficou meio torcida, sabe? Eu acho que isso é natural, o jovem associa política muito com um mundo assim, de muito equívoco, de muita coisa errada, mas eu falei para ela, minha filha, se não for a política, a gente não consegue ajudar, inclusive, a quem mais precisa. Sim. Ela tem uma ligação muito grande com os idosos. E eu pude em Caratinga visitar entidades assistenciais, né, o Lar dos Idosos, o Asilo Pastor Geraldo Salles, e vi de como é que a gente precisa ajudar, né, esse segmento. Então, eu tentei falar para ela um pouco dessa minha ideia. Pois é, a Júlia falou de uma situação que, na verdade, a gente percebe que é quase não vou falar nem consciente coletivo, mas consciente coletivo. As pessoas têm demonstrado muito, estão desacreditadas com a política, né? Você acha que você, por ser novo, é um ponto a favor, a seu favor? Olha, é um ponto a favor, mas não é o bastante. Eu acho que a gente não é só sendo novo, mas a gente tentando fazer uma nova política. Porque eu também sou um dos indignados. Eu também não me reconheço na representação que vejo da política, principalmente em âmbito federal. Eu não reconheço o nosso presidente da República representando a todos os brasileiros. Eu não reconheço o Congresso Nacional fazendo a representação, a nossa representação. Então, eu também sinto que precisa renovar. É preciso você ter novas ideias, ter novas atitudes, ter uma nova representação e ser novo também, nunca fui candidato, isso também ajuda, porque a gente quer mudar o que está aí.
A gente não está satisfeito com o que está aí. E essa disposição de mudar é porque eu acredito que é através da política que a gente pode melhorar a vida das pessoas, a vida da nossa cidade, né? Então, eu não vejo um outro caminho. E a política deve ser encarada não demonizando a política como um todo, mas vendo o seguinte, precisa de renovação, mas é através da política que a gente vai conseguir mais investimentos, que a gente vai conseguir mais oportunidades. Pedro, quem são as suas referências de líderes? Porque a gente sabe que quando chega no poder a pressão é muito grande para entrar no esquema, né? O que você tem como liderança, como referência até para ter esses valores sempre carregando, né? O que você lembra quando eu pergunto referências de líderes? Olha, eu vou falar de pessoas que não estão aqui mais, né? Mas eu vejo assim, me admira o Brizola pela sua coragem, a coragem do Brizola e o seu foco na educação. Me admira Tancredo Neves, porque Tancredo Neves foi um grande conciliador e sempre buscou o entendimento, sempre buscou o diálogo. Me admira Itamar Franco pela sua retidão, sempre foi um político reto e nunca compactuou com nada que tivesse errado. Eu me baseio não nas pessoas, mas nas atitudes que elas tiveram ao ser governantes. E isso me inspira porque vejo que é possível fazer o certo, é possível fazer melhor. E falando de referências aqui da cidade, né, o seu avô, o reverendo Uriel, foi uma referência de liderança muito grande, muito forte. O que você lembra da liderança dele que te chama a atenção, assim? Ou dele mesmo como avô, né? Foi um avô muito querido, né? Eu lembro ainda, com 9 anos de idade, ele me deu uma Bíblia de presente. Ele era muito coerente com aquilo que ele acreditava. A fé do meu avô é algo que contagiava toda a família e me contagiou também. Eu me sentia muito fortalecido espiritualmente por ter um avô que acreditava tanto em Deus como ele acreditava. E a sua vida inteira ele se dedicou a isso. Ele se dedicou à sua crença, ao seu ideal. E não é à toa, Vanessa, que o que eu posso dizer é o seguinte, ao aposentar, ele foi para Guarapari. Ele já tinha 80 anos de idade, já tinha realizado tanto, já tinha fundado tantas igrejas, já tinha construído um colégio. E aos 80 anos de idade ele começou na garagem da sua casa a fundar a Igreja Presbiteriana de Guarapari. Isso demonstra de que ele estava comprometido com aquilo que acreditava. Então eu tenho muito orgulho de ter a raiz de onde eu tenho, né? De ter o meu avô como referência, uma pessoa que dedicou a vida a um ideal, a uma crença, a uma religião, e isso me fortalece. Bom, Pedro, o nosso tempo do primeiro bloco está terminando. Eu vou chamar o intervalo e daqui a pouquinho nós voltamos, então, para continuar com este bate-papo aqui com o Pedro Leitão. Rapidinho. Estamos de volta com o programa Doctor Entrevista. Hoje eu estou conversando com o Pedro Leitão, pré-candidato a deputado federal. Você está conhecendo um pouquinho do dia a dia dele, como têm sido as visitas, e foi exatamente o que você começou a falar no primeiro bloco, né? Esteve no asilo, não é isso mesmo? Pude estar, né, no Lar dos Idosos, Monsenhor Rocha, no asilo Pastor Geraldo Salles, estive no Azadom, e a gente está percorrendo todas as entidades assistenciais. Vanessa, isso tem mexido muito comigo. Eu confesso que muitas entidades eu não conhecia, mesmo sendo de Caratinga, mesmo de ouvir falar, mas outra coisa é você ir, ver de perto, ouvir as pessoas e principalmente os profissionais que trabalham. E eu vi assim, a carência de recursos e de como é que é difícil, uma luta diária para manter essas entidades assistenciais, que muitos caratinguenses às vezes também não conhecem. E de como é que a gente conta com poucos recursos federais, de como é que a gente pode ter mais apoio a essas entidades. Existem verbas, mas a gente precisa acessá-las, a gente precisa ter uma representação, precisa ter quem brigue por elas. E vale muito a pena, porque, você vê bem, idosos, a gente tem 30 milhões de idosos no país e cada vez cresce mais o número de idosos. Ou a gente começa a fortalecer quem atende os idosos, a quem dá um lar, a quem dá carinho, a quem dá saúde a esses idosos, ou como é que a gente vai cuidar, né, de quem cuidou de nós. Isso é preciso a gente avançar nessa questão. Sim.
Além das entidades, você também está visitando algumas cidades vizinhas, né? A Caratinga, até mesmo Caratinga. O que você tem sentido da demanda das pessoas? O que elas têm mais Olha, falado? eu vejo duas coisas, Vanessa, duas coisas me chamam muita atenção. Uma a gente já pôde falar aqui, que é a questão das oportunidades. A gente tem poucas oportunidades para os jovens. Jovens que não conseguem nem estudar nem trabalhar. E eles precisam de ter um caminho para seguir, uma perspectiva de vida, porque sem caminho, esse jovem é desperdiçado. Esse jovem que poderia ser uma pessoa digna, às vezes, não encontrando um caminho a seguir, ele acaba desanimando frente às dificuldades. E a cidade, a região, acaba perdendo um futuro empreendedor, um futuro empresário, um futuro advogado, um futuro médico, engenheiro, uma pessoa que possa criar riqueza no município. Uma outra questão é o desencanto com a política. Onde eu ando, as pessoas estão desanimadas com a política. Já não querem mais falar de política. Já não se sentem representadas pela política. E eu toco justamente nesse ponto. Porque como eu nunca fui candidato, nunca pensei em ser candidato, e eu falo justamente isso. Olha, chegou a hora de renovar. Chegou a hora de colocar novas pessoas. Chegou a hora de ter uma nova representação. Chegou a hora de ter mais opção. E eu acredito muito na renovação. E essa renovação ela vai partir das pessoas, da sua vontade, da sua atitude de fazer diferente para chegar em resultados diferentes e resultados melhores. E eu acho que dá para a gente fazer muito mais. O que você acha que pode ser feito mesmo para a questão do emprego aqui na região? Olha, eu vejo o seguinte, o emprego, Caratinga poderia ter muito mais oportunidades, mas para isso é preciso criar um ambiente para investimento. Caratinga ainda existe uma trava burocrática ainda para receber grandes investimentos. E isso você precisa fazer através de projetos, determinando os locais de investimentos, vendo a vocação da região para poder atrair novas empresas, mas também nós temos atividades aqui que podem ser ampliadas. Micro e pequenas empresas, a gente poderia ter muito mais. Hoje temos 2.300, mas poderia ter muito mais. A gente poderia ter na agricultura uma possibilidade de expansão, tanto da melhoria do que a gente já planta, por exemplo, ter mais investimento em qualidade de café para que a gente possa ter mais renda sobre o mesmo café. Podemos organizar cooperativas de leite, podemos ampliar a fruticultura aqui, novas culturas podem ser cultivadas aqui na região. É preciso que a gente possa ligar os pontos, ligar quem produz ao comércio, fazer da nossa região uma região forte e que possa conectar a sua vocação, porque somente a gente integrando a região, nós podemos fortalecer as oportunidades. Nós estamos falando de emprego aqui. Gostaria que você falasse sobre você com relação ao emprego. Com quanto tempo, quantos anos você tinha quando começou? Em que você já trabalhou? Eu comecei cedo, viu, Vanessa? Eu comecei muito cedo. Eu saí de casa com 14 anos de idade e fui morar fora porque a gente tinha essa cultura de sair para estudar, né? A gente não tinha tantos cursos aqui na minha época. E eu saí com 14 anos, fui fazer o segundo grau, né? Na época, né? O segundo grau. E aí, com 17 anos, eu já estava na faculdade, já fazia faculdade na PUC, e tinha uma vaga de trainee de gerente do Banco Real. É um programa que eles quiseram colocar 100 trainees, pessoas jovens que são promissoras. E eu fui o mais jovem deles. Eu, com 17 anos, eu pedi minha mãe que teve que assinar lá para eu poder acessar a vaga. Mas fiquei muito feliz de passar nessa seleção. E o banco me ajudou muito. Eu nunca tinha um trabalho formal e com 17 anos já uma carga pesada de trabalho, fiz vários cursos em São Paulo e pude assumir a gerência regional de seguros do Banco Real em Belo Horizonte. Atendia empresas como a Fiat, como a Minas Forte, na época era transporte de valores, como a Líder Táxi Aéreo. Enfim, eu tive uma grande experiência
e isso me possibilitou a concluir meu curso superior, eu mesmo pagava minha faculdade na época, e assim que eu terminei, já tinha 5 anos de banco, meu pai me convidou para voltar para Caratinga para iniciar o projeto Docto. E isso foi uma grande motivação para mim. Mesmo tendo um bom salário, eu queria novos desafios. E a Docto me ofereceu isso, né? Criar uma nova rede de ensino. E eu participei de todo o processo, abri várias unidades, pude receber várias comissões do MEC, pude ser o primeiro diretor de Teoflotone, e fazer da Rede Docto o que virou. Ajudei a fazer junto com meu pai e tenho muita satisfação, muito orgulho disso. Dentro do que você viveu na política, né, como secretário, essa sua experiência em formação acadêmica também, gostaria que você falasse alguma coisa da sua formação também, que você teve até no exterior, né? Estudou também fora. Tudo isso, o que você tira que possa te ajudar nessa gestão também da questão política, né? O que eu tiro é o seguinte, quer dizer, a gente carrega dentro da gente um talento, mas é como se a gente fosse uma pedra bruta. E a gente precisa muito da educação e da experiência de vida para ir nos lapidando. Eu sou muito grato, não só à educação que eu tive acesso, que eu sou um privilegiado de poder ter tido acesso à educação, pude fazer 2 graduações, mestrado, doutorado, mas eu também sou muito grato pelas experiências de vida, né? E na gestão pública, talvez foi o que mais me ensinou, porque quando você atende as pessoas, pode ser um secretário de Educação ou um secretário de Agricultura, você começa a entender a quem mais precisa. E isso te ensina demais. Me ensinou muito, eu aprendi muito com as professoras, aprendi muito com os produtores rurais, são pessoas assim de uma grande dignidade, de uma grande solidariedade. Enfim, em cada lugar você vai aprendendo. Eu acho que o aprendizado vem dessa troca, não só da educação formal, que me ajudou muito, me ajuda na gestão, me ajuda no planejamento, nos projetos, nas ferramentas que a gente usa, mas também no contato com as pessoas. Essa experiência é muito rica mesmo, né? Sem dúvida, hoje andando em Caratinga, visitando entidades que eu nunca tinha visitado, pessoas que eu nunca tinha conversado, eu aprendo muito e gosto de ouvir e gosto de sentir as pessoas, mais do que ouvir, porque a informação a gente tem através dos livros. Agora, eu vejo que a gente pode, com o sentimento que a pessoa tem, abrir novas perspectivas do que precisa ser feito. Pedro, o nosso tempo terminou. Eu vou chamar o intervalo e daqui a pouquinho nós voltamos. Rapidinho. Estamos de volta com o programa Docto Entrevista. Aqui ao meu lado hoje o Pedro Leitão, que é pré-candidato a deputado federal e tem feito algumas visitas aqui nas cidades vizinhas. Aqui em Caratinga também você tem visitado algumas lideranças. Qual a importância dessas pessoas para a questão política mesmo, esse cenário que está se desenhando agora? Olha, muito importante, porque ninguém faz nada sozinho. Ninguém sozinho muda as coisas, ninguém sozinho renova a política. E eu tenho conversado com muitas pessoas, muitos empresários, presidentes de instituições assistenciais, tenho conversado com pessoas mesmo de expressão de Caratinga. A gente tem muitas pessoas inteligentes aqui e cada pessoa que eu converso, Vanesca, eu vejo assim, de como é que a gente tem pessoas talentosas em Caratinga, pessoas que gostam da cidade, que querem contribuir, mas ao mesmo tempo estão desiludidas com a política. E eu falo sempre, eu acho que uma candidatura não se faz sozinho, e eu estou gostando muito da receptividade. As pessoas estão acreditando nesse processo de renovação, mas ao mesmo tempo eu sinto que sozinho a gente não vai chegar lá. E essas pessoas são muito importantes. Tenho aprendido muito e tenho visto assim, de como é que a gente tem pessoas que vieram do nada e venceram, que gostam da cidade, que acreditam na cidade. E a gente tem que fazer uma grande corrente com essas pessoas de bem, para que a gente possa trazer mais benefícios para a região. Sim. Eu estou vendo que você está de verde, é a cor do PV, né, do Partido Verde. Coincidência. Não é? Como que foi a sua ida para o PV? Como que foi a sua história com o PV? O PV foi um partido que eu sempre admirei e acreditei.
Tanto é que teve agora uma janela partidária, muitos políticos mudam de partidos. Eu continuei no PV. Outros partidos me ofereceram mais dinheiro, ofereceram outras oportunidades, mas o que eu sempre olhei, Vanesca, foi a liberdade que o partido me deu. E o PV é um partido que me deu liberdade, que não tem um deputado federal hoje, que querem fazer 2, e eu estou entre esses 2 que podem se ocupar. E acredito nesse processo, nessa liberdade, na possibilidade de estar num partido que não tem um cacique ditando as regras, ou falando o que você tem que fazer, ou chegar no Congresso Nacional e já chegar já com a casa arrumada. Quer dizer, está tudo por construir, isso me motiva muito. E o que te encantou no partido quando você fez essa escolha pelo PV? Além disso, né, que você acabou de falar, né, dessa questão. Eu acho que ele nasce numa preocupação muito importante, que eu acho que é uma preocupação que eu sempre trouxe na minha vida, e que vejo os jovens, que é a preocupação com o meio ambiente. Mas o meio ambiente não só a gente pensando em árvores e águas, mas o meio ambiente incluindo o ser humano. E isso sempre me chamou a atenção. É um partido que nas últimas eleições preferiu a independência, quer dizer, não cai nos extremos. Acho que a gente está num momento onde que qualquer extremo ele é ruim para o país, ele é ruim para a comunidade, e a gente precisa de pessoas equilibradas, que podem ver benefícios em vários segmentos da política, em vários setores, em vários partidos, e a gente tem que usar isso tudo em benefício das pessoas. Então, acredito que o PV é o caminho possível hoje. Sim. Ô Pedro, as pessoas que eu convido para vir ao Doctor Entrevista, eu sempre peço que traga algumas fotos, né, ou vídeos, para a gente contar um pouquinho da história da pessoa. Então, eu pedi a Lívia para trazer algumas fotos, então nós vamos conhecer agora um pouquinho da trajetória do Pedro. Vamos lá, então? Bom, você viu aí algumas fotos, né, que mostram a trajetória do Pedro. E eu te pergunto, Pedro, como que você se coloca diante da vida? O que que você leva no coração? De legado, né, que vai deixar para os seus filhos, do que você já viveu até agora? Olha, Vanesca, eu vejo assim, a nossa vida é produto daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente crê e daquilo que a gente persegue. Eu aprendi que a vida, por mais que a gente tenha dificuldades, a gente sempre pode ultrapassar, a gente sempre pode conseguir, com humildade, com respeito ao outro e com muita dedicação. Quando você se dedica, você chega ao seu objetivo. Sempre acreditei nisso. Muito bem. Bom, você tem agora 1 minuto para agradecer o pessoal aí, para fazer suas considerações finais, né, que já estamos terminando o Doctor Entrevista. Gente, eu não sei se eu vou conseguir agradecer em 1 minuto, mas eu quero aproveitar esse espaço para as pessoas que estão me ouvindo
e agradecer o carinho que eu tenho sido recebido aqui em Caratinga, nunca foi diferente, o incentivo das pessoas nessa minha decisão. Eu quero dizer que isso conta muito e eu fico muito feliz, porque nada disso está baseado em dinheiro, em tomar lá da cá, mas na crença de que a gente pode ser melhor do que é hoje. Então, queria de coração agradecer. Eu também te agradeço pela visita, esteja sempre vindo aqui conosco. Obrigado, Vanessa. Conversando aqui um pouquinho, contando um pouquinho das suas experiências, né? Agradecer a Lívia, a Rejane, o Edson, que está aqui com você Turma também, boa, né? Turma boa, né? Bom muito trabalho para você, sucesso. Obrigado, obrigado. E o Doctor Entrevista vai ficando por aqui e a gente se vê então no próximo programa. Até lá!